Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Então, nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre teoria de somatórios. Começar a teoria com definições básicas e com uma definição que geralmente não é vista em livros por aí. Ok? Então, é o seguinte. Vamos lá. Somatório. O símbolo de somatório, ele é usado para denotar ou pegar a intuição do que seria isso aqui. A soma de uma sequência de A1 até um número, um índice n, tá? Esses números que são chamados de índices. Esse aqui é o primeiro termo, aí poderia ter aqui o primeiro, aí somar com o segundo, aí o terceiro, etc. Até o enésimo termo. Geralmente, para não usar essas reticências aqui, esses 3 pontinhos, e não escrever tanta coisa, os matemáticos introduziram esse símbolo aqui. Símbolo de somatório, tá? O que ele significa? Estamos somando um termo AK de K igual a 1 até N. Esse símbolo que aparece aqui em cima, o N, é chamado de limite superior. É até onde nós somamos. Então, limite superior. Esse aqui de baixo é chamado limite inferior. É da onde nós começamos. Esse termo aqui, vou colocar ele de vermelho, ele às vezes em inglês é chamado de somando, uma coisa assim. Somando, mas só que em português eu acho que seria adequado traduzir para somando. É o que nós estamos somando, né? E o K aqui é chamado de índice da soma. O índice às vezes é usado com a letra I, mas eu prefiro usar a letra K, tá? Por que eu não gosto de usar a letra I? Porque existe um número complexo I, tal que I ao quadrado é igual a menos 1, tá? Logo eu prefiro usar o K como índice do somatório. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é uma teoria mais avançada, talvez, sobre os somatórios. É algo que, pelo que eu vi até agora, eu nunca vi em nenhum livro, dando essa exposição como eu vou passar aqui para vocês. Talvez seja algo um pouco original meu, não é grande coisa, mas eu quero compartilhar com vocês. Beleza. Então, eu vou pegar uma sequência AK, não é definida apenas para K natural, não. Vou pegar para K inteiros, tá? K dos inteiros. E aqui poderia levar em vários conjuntos. Poderia levar nos reais, poderia levar nos complexos, etc. Geralmente a gente trabalha com os reais, mas poderia ser outros conjuntos aqui, onde tem uma soma definida, tá? E aqui, em vez dos inteiros, poderia ser um intervalo de números inteiros, por exemplo, de A até B interseção inteiros, em que A e B são inteiros, tá bem? Geralmente B maior ou igual a A. Mas vou tomar esse caso mais geral aqui mesmo, com uma sequência definida nos inteiros. Então, é possível definir um somatório dando as seguintes condições. Primeiro, seja A e B números inteiros. A gente vai pegar aqui essa sequência, tá? Definida nos inteiros, levando em valores reais. Vou definir o somatório de K igual a A até A. Tá, aqui não vou usar o AK não, vou usar a função f, tá? Para não confundir com os limites aqui. Então eu vou definir o somatório de K igual a até A de f de K como o próprio f de A. E aqui
eu vou definir uma outra coisa. Somatório de K igual a até B de f de K, ele vai ser igual ao somatório de K igual a até P de f de K, mais, esse aqui o P também é um número inteiro, tá? Somatório de K igual a P mais 1, P mais 1 até B de f de K. Então isso aqui já complicou muito em relação ao que estava fazendo aqui, né? Somando de A1 até N, ser denotado por esse somatório aqui. Tá bem. Só que isso aqui, essa definição, a gente tira, na verdade, essa definição inicial aqui e tira várias outras coisas também, tá? Então, a primeira coisa que eu tiro, ou que nós podemos tirar disso aqui, é o seguinte. Uma coisa chamada soma vazia. A soma vazia é escrever um somatório em que o limite superior é menor em uma unidade apenas do que o limite. Quer dizer, o limite superior é menor em uma unidade que o limite inferior. Tá bem? Isso aqui, a princípio, não faz sentido se nós tomarmos essa ideia intuitiva aqui. O somatório de K igual a 1 até N, se é a soma de A1 até N. Porque o N aqui teria que ser 0. Então aqui não teria termos, né? Aí teria que dar uma interpretação para não ter termos. O que acontece? Uma interpretação que a gente poderia dar seria a seguinte. Algo que faz total diferença, apesar de ser um elemento neutro. Tá? Então, uma ideia é fazer o seguinte. Somatório de K igual a 1 até N de AK é igual soma de A1 mais A2 mais A3 até o AN, tá? Em que aqui há N termos. Mais o zero. Aí ele pode falar, pô, somar com zero não altera em nada. É o elemento neutro da adição. Mas a gente pode dar uma interpretaçãozinha, uma coisa intuitiva aqui, tá? Não é uma coisa rigorosa. De maneira que se o N for igual a zero, aqui teria zero termos, quer dizer, não tem termos. Então vamos rabiscar lá embaixo aqui. Então, somatório de K igual a zero, K igual a zero não, K igual a 1 até zero de AK seria A1 mais etc. mais a N, só que aqui teria que ter zero termos. Né? Mais o zero. Como é zero termos, aqui não tem termos. Então só sobraria o zero. Então essa aqui é uma ideia intuitiva para definir isso aqui, que é chamado de soma vazia. Em inglês é chamado de empty sum. Empty ou empty summation. Tá? A gente define sempre quando o limite superior é igual a uma unidade menor que o limite inferior, que a soma dá zero. Tá? Então isso aqui foi uma coisa intuitiva para chegar nesse resultado,
Mas vamos tirar esse resultado aqui dessa recorrência que eu escrevi acima. Vamos ver o caso mais geral, que já está na mão aqui. Vamos ver o que é o somatório de k igual a até a menos 1 da função f de k. Isso aqui, se tudo der certo, tem que dar zero por essa recorrência ali, tá? Beleza. Então aqui eu vou tomar o b igual a menos 1. Então a até p de f de k mais somatório. Subir a tela um pouquinho mais para cima. Chegar um pouquinho mais para o lado também para ficar mais fácil de ver. Esse p aqui é um número inteiro que a gente escolhe, tá? K igual a p mais 1 até b igual a menos 1. Beleza. Então aqui que eu vou fazer. O p é um número que a gente pode escolher. P é um número inteiro. Eu vou escolher p igual a menos 1. Com p igual a menos 1, vou trocar aqui. Ficou a menos 1. Se p igual a menos 1, p mais 1 é igual a, tá? Então aqui ixi, mas aqui a gente chegou. Ah, sim. Já chegou em algo que é bom pra gente. Nós tomamos então o b igual a menos 1. Deu certinho aqui. Troquei o primeiro, né? Primeiro limite superior. Troquei o terceiro limite superior também. Aí eu tomei também o p igual a menos 1. Então ficou isso aqui. Se esse valor aqui fosse um valor c, olha, tem um termo aqui que vale c, tem outro que vale c. Então esse aqui está dizendo que c é igual a 2 vezes c. Tá? Então isso acontece quando o quê? C é igual a 0. Tem outra maneira de retirar isso também. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz isso não foi assim, tá? Eu acho que foi tomando... Vou fazer de outra maneira. Vou chamar o p mais 1 de a. Essa maneira aqui é válida também, nunca tinha feito antes. Descobri agora junto com você. Mas eu vou fazer de outra maneira. Como o p eu posso escolher, eu vou escolher de outra maneira. Eu vou escolher o p mais 1 como sendo a. Se p mais 1 é igual a, então p igual a menos 1. Então o que a gente vai ter? Somatório de k igual a até b de f de k é igual a somatório de k igual a... O p é a menos 1, né? A menos 1 f de k mais somatório p mais 1 igual a de k igual a até b de f de k. Então essa maneira aqui foi a primeira maneira que eu deduzi, tá? Essa soma vazia. Perceba agora que a gente tem algo aqui no lado esquerdo, que eu vou chamar de C. E agora nós temos a mesma coisa no lado direito. Tá bem? Então é o quê? C igual a soma mais o C. A gente pode cancelar. Então
essa soma aqui tem que ser 0, tá bem? Para dar tudo certo. Então a primeira coisa que a gente tira é que essa soma aqui, somatório de K igual a até A menos 1 df de K, ele vai ser igual a 0 para qualquer função f que a gente está somando e para qualquer A pertence aos inteiros, tá? Isso é chamado de soma vazia. Que por incrível que pareça, a soma vazia tem vários casinhos em matemática em que ela é útil. Eu tenho uma lista de vários e vários casos onde que aparece isso, tá? Álgebra linear, análise, cálculo e tudo mais. Então nesse vídeo eu vou ficar por aqui com a soma vazia. Só relembrar aqui que isso aqui vai implicar que somatório de K igual a 1 até 0 do AK igual a 0. Também implica que o quê? Somatório de K igual a 0 até menos 1 de AK igual a 0, etc. Tem vários resultados aqui, tá? Então esses resultados são chamados de somas vazias. Porque não tem elemento que a gente está somando a princípio. Eu ia terminar o vídeo agora, mas eu vou falar mais uma coisa, na verdade. É que nós queremos que, quando nós estamos somando pela união de um conjunto, união de dois conjuntos, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre essa soma, tá? Se a interseção dos conjuntos é vazia, nós queremos transformar a soma da união na soma sobre os componentes. K pertence a B de f de K. Só que, por exemplo, se B é igual a vazio, então essa soma aqui, ó, somatória de K pertence à união B, ele vai ser somatório de K pertence a A do f de K, mais o somatório de K pertence a B de f de K. Só que o B aqui é vazio, então vou trocar o símbolo do vazio. Aqui A união B, A unido com vazio dá o próprio A, tá? Então aparece novamente. De um lado aqui aparece uma constante C, aqui aparece a constante e aqui aparece um S. Então, novamente, nós temos C igual a C mais S. A gente pode cortar. Então, S igual a 0. A soma sobre o conjunto vazio, então, tem que ser 0. Tá? Não importa a função que nós estamos aplicando a soma. Isso é igual a 0 para qualquer função f. Tá bem? Que, na verdade, conversa um pouquinho com essa definição aqui. K é igual a 1 até n até 0 de AK. Porque a gente pode pensar nisso como uma soma sobre o conjunto. Aqui é só quando o A é natural, o N aqui, tá? Vou colocar um N de K, tal que K menor ou igual a N, maior ou igual a 1 do AK. Só que quando o N é igual a 0, nós queremos os índices K que são menores que 0, menor ou igual a 0 e maior ou igual a 1. Isso aqui é vazio, tá? Como isso é vazio, é uma soma sobre um conjunto vazio, que dá 0. Isso aqui é uma definição que eu vou aplicar pelo menos para N natural. Para N inteiro, depois eu vou ver que não é uma definição tão bacana assim. Tá?
Então, em natural, eu estou considerando que o natural aqui pra gente contém o zero, tá? Então, para n natural, eu considero essa definição aqui. Já para n inteiro, eu considero outra. Que não vai ser mais essa aqui. A gente vai explorar por meio dessa recorrência que eu coloquei aqui. No próximo vídeo, eu vou explorar com vocês qual seria o significado dessas somas aqui. Soma de k igual a 1, por exemplo, se fosse até menos 2 de AK. O que seria isso aqui por meio da recorrência? Será que seria zero? Será que seria outra coisa? Etc. Tá? Então isso fica para o próximo vídeo. Então muito obrigado por assistir. Até a próxima. Grande abraço.